Olá, meus queridos amigos e meus irmãos em Cristo. Como é bom poder estar aqui novamente com vocês para juntos refletirmos um pouco nas Sagradas Escrituras, para juntos refletirmos um pouco nas coisas grandes e profundas que estão na Palavra do Senhor, as quais são verdadeiro alimento espiritual para cada um de nós. Amém? E meus queridos, antes de irmos ao nosso assunto de hoje, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, então inscrevam-se para não perderem o conteúdo que constantemente aqui estamos postando, ok? Bom, a Bíblia nos traz vários tipos e vários antítipos, várias ilustrações que ocorreram no passado, as quais têm um cumprimento mais pleno no futuro. E hoje, meus amigos, eu quero meditar um pouco em um antítipo do antítipo. E antes que os irmãos fiquem confusos com relação ao que eu disse, resumindo, hoje eu quero falar um pouco sobre a missão dos remanescentes, a qual é semelhante à missão de Elias. E ao dizer que eu quero falar do antítipo, é porque Elias é a ilustração, é o exemplo. E João Batista é como se fosse o antítipo de Elias. E nós é como se fôssemos o antítipo de João Batista. Portanto, eu espero não ter dado aí um nó na cabeça dos irmãos, mas ainda que alguma confusão tenha ficado aí em suas mentes. Ao nós explanarmos esse assunto, os irmãos irão compreender o que eu quero dizer, ok? Então, vamos à palavra de Deus? E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Bom, João Batista foi enviado aos judeus no espírito e também no poder de Elias, porque assim como Elias trabalhou para levar os israelitas a se arrependerem dos seus maus caminhos, abandonarem a idolatria e se voltarem para o único Deus verdadeiro, da mesma forma, João Batista estava trazendo a mente e o coração dos israelitas para as verdades bíblicas, a fim de prepará-los para receberem o Messias. Irmãos, Jesus afirmou categoricamente que de todos os seres humanos, ou seja, de todos os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Porque apesar de Moisés ser, sim, considerado o homem mais manso da face da terra, apesar de Moisés ser apresentado na palavra de Deus como o seu amigo, o qual falava face a face com o Senhor, ninguém teve uma missão tão solene. Ninguém teve uma obra tão tremenda como a missão e a obra de João Batista, porque desde a eternidade o Senhor escolheu o seu servo para que ele preparasse o caminho do desejado de todas as nações. João Batista, meus amigos, era o precursor do próprio Cristo em sua primeira vinda. João deveria desanuviar a mente dos israelitas, a qual por séculos estava embaçada com as trevas do engano, para que, quando chegasse a luz, quando Jesus Cristo, que é a luz do mundo, viesse aos seus, pela pregação de João Batista, todos aqueles que a ouviram deveriam sofrer uma mudança. Aquelas pessoas deveriam saber distinguir as trevas da luz e a luz das trevas. Pois se os seus olhos não fossem abertos e se o povo israelita enxergasse em Cristo, que é a luz do mundo, se eles enxergassem no Messias trevas em vez de luz, se cumpririam as palavras as quais dizem: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Bom, nós conhecemos a história e sabemos que, infelizmente, momentos antes de entrar triunfalmente em Jerusalém, Jesus chorou e declarou que, embora ele sempre quisesse ter ajuntado os israelitas debaixo de suas asas, assim como a galinha faz com seus pintinhos, pelo fato de que eles o iriam rejeitar como Messias, a casa deles ficaria vazia, ou seja, a glória de Deus se retiraria definitivamente do povo de Israel. Contudo, meus queridos, assim como Jesus não falhou na sua missão, mas foi rejeitado pela maioria, João Batista também não falhou na sua missão, embora a grande maioria não tenha dado ouvidos à sua pregação. Sim, meus irmãos, embora João Batista veio no espírito e no poder de Elias, infelizmente, em vez do povo do tempo de João Batista, à semelhança do povo no tempo de Elias, ali no Monte Carmelo, clamarem que Jeová era o único Deus, o povo no tempo de Cristo clamou: crucifica-o, crucifica-o.
Bom, aqueles que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados na palavra de Deus e também no espírito de profecia como o fiel Elias, da mesma forma como João veio no espírito e poder de Elias para preparar o caminho da primeira vinda de Cristo. E, irmãos, a mensagem de Elias era extremamente impopular, a ponto do próprio rei e rainha de Israel o perseguirem, de forma que ele teve que fugir para o deserto e ali ficar por 3 anos e meio. Da mesma forma, a mensagem de João Batista, embora trouxesse multidões para ouvi-lo no deserto, também era extremamente impopular, a ponto de suscitar tamanha ira na companheira de Herodes, a qual representava Jezabel, que por fim ela usou a sua própria filha para conseguir o seu intuito, decapitar o profeta. Queridos, a mensagem de Elias e de João Batista era extremamente impopular, porque era uma mensagem de reforma e de reavivamento, e ao ser humano, que é dirigido pelas concupiscências da carne em vez de ser dirigido pelo Espírito de Deus, as palavras reforma e reavivamento são para ele piores do que uma ofensa. Veja, tanto Elias como João Batista foram enviados para o Israel de Deus, e embora a sua mensagem tenha alcançado outros povos, o Senhor os chamou para apresentar uma mensagem para Israel, a fim de que o coração deles fosse ganho para Deus. Bom, se o antítipo não pode fugir ao exemplo do tipo, o antítipo do antítipo também não pode fugir ao seu exemplo. E sendo assim, se o Senhor nos tem chamado no Espírito e no poder de Elias, se o Senhor nos tem chamado para fazer uma obra semelhante à obra de João Batista, então, primeiramente nós temos uma obra a fazer dentro do Israel espiritual dos últimos dias e, à semelhança de Elias e de João Batista, nós temos uma mensagem de reavivamento e de reforma para o Israel de Deus. E, meus queridos, se Elias e João Batista foram perseguidos pelo seu próprio povo, certamente aqueles que derem a mensagem de reforma e de reavivamento para o povo remanescente também serão perseguidos. E diz o Espírito de profecia: Deus tem mostrado que a reforma de saúde está tão intimamente relacionada com a mensagem do terceiro anjo como a mão está com o corpo. Não se encontra em parte alguma tão grande causa de degenerência física e moral como a negligência deste importante assunto. Os que condescendem com o apetite e a paixão e fecham os olhos à luz por temor de que irão ver pecaminosas indulgências que não estão dispostos a deixar, são culpados perante Deus. Bom, assim como Elias dizia ao povo de Israel para escolher quem seria o seu Deus, Baal ou Jeová, e assim como João Batista clamava em grande voz e em tom de severa advertência que os israelitas deveriam se arrepender dos seus pecados, hoje, meus queridos, aqueles que vêm no espírito e no poder de Elias, aqueles que assumem o posto de João Batista, devem dizer à igreja, para que ela não continue servindo a Baal através do seu apetite idólatra, mas que devem servir ao Senhor através da abstinência de tudo aquilo que lhes faz mal à saúde física, mental e espiritual. Os Elias e Joãos Batistas da atualidade devem chamar o povo de Deus a arrependerem-se dos seus pecados e principalmente da sua glutonaria. Irmãos, o Senhor Jesus nos diz que todo aquele que quer vir após Ele, todo aquele que quiser segui-lo, deve negar-se a si mesmo e tomar primeiramente a sua cruz. Sem uma reforma dos nossos hábitos alimentares, meus amigos, não poderemos adentrar no reino dos céus. Porque Jesus disse que aquele que ama mais o seu pai, ou a sua mãe, ou ao seu cônjuge, ou aos seus filhos, do que ama a ele, esse não é digno dele. E quando o Senhor categoricamente, através do Espírito Santo e por intermédio do Espírito de profecia, nos diz que devemos passar por uma reforma dos nossos hábitos alimentares para que tenhamos um corpo e uma mente sãos, a fim de que possamos ser templos do Espírito Santo, para que o Espírito habite em nós em toda a sua plenitude, como chuva serôdia, para que então venhamos a dar um alto clamor a todo mundo. Quando o Senhor nos diz isso de forma extremamente clara, e nós preferimos amar mais os nossos estômagos do que a Deus, então não somos dignos do Senhor.
porque fizemos do alimento nosso ídolo e preferimos ter o nosso estômago, nosso corpo e nossa mente cheios de impurezas do que ter o nosso corpo e a nossa mente cheios do Espírito Santo. Amigos, nós estamos vivendo em um tempo soleníssimo e hoje o Senhor pede que vocês e eu escolhamos a quem nós vamos servir. Se o Senhor é Deus, sirva-o no comer, no beber e em tudo mais que vocês fizerem. Mas se Baal é Deus, sirva-o através da glutonaria, mas não espere que manquejando entre o apetite e o Senhor vocês terão uma entrada no reino dos céus. Portanto, se não queremos estar entre aqueles que sairão dos caminhos de Deus por causa do paladar pervertido para nunca mais voltar, como diz no livro Eventos Finais, então arrependamo-nos hoje e nos convertamos dos nossos maus caminhos, porque ainda que ninguém será salvo por conta da reforma alimentar, certamente muitos se perderão por não fazerem ela. Bom, meus queridos, nós vamos ficando por aqui, mas antes vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pai, temos pecado e rejeitado o plano que o Senhor deixou para a igreja remanescente com relação à reforma alimentar. Senhor, nós queremos estar diante do mundo no espírito também no poder de Elias, mas antes, ajuda-nos a fazermos primeiramente uma completa reforma em nossos hábitos alimentares para podermos receber o mesmo espírito que aquele homem recebeu. E isso nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, se essa mensagem falou ao seu coração, então não esqueça de deixar aí o seu like e também de fazer o seu comentário para que o YouTube divulgue essa mensagem para mais pessoas, ok? Então, fiquem todos sob a paz do Senhor Jesus e até a próxima.